Shalom! Espero que estejam todos bem. E vamos gravar um vídeo, sem muitas delongas, né? Vamos gravar um vídeo com respeito ao livro de Gálatas, né? Vamos dar uma pincelada, né? Para que possamos ter uma melhor compreensão, né? Surgiu, né, essa questão de comentar alguma coisa a respeito do livro de Gálatas, porque ontem, quando eu estava editando o vídeo anterior, né, eu recebi uma mensagem, né, de uma passagem do livro dos Gálatas, né, e me surgiu que eu deveria lhe falar alguma coisa a esse respeito, né? E muito importante, e algumas pessoas, elas não levam em consideração alguns detalhes muito importantes, né? Eu vou colocar depois do vídeo a imagem da mensagem que recebi, mas diz assim, em espanhol: a los cristianos no se nos pediu guardar dias. Aí ele cita a passagem de Gálatas 4, do 9 ao 11, e diz assim: mas agora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardai los días, los meses, y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado em vano com vosotros. É bastante complicado essas questões. A gente volta outra vez, entende? A comentar que os líderes religiosos usam de passagens, né, de versículos isolados para querer criar uma doutrina, né, ou argumentar alguma coisa com respeito que temos que quebrar a lei. Segundo o entendimento, né, de apenas esse versículo, puxa vida, né, os judeus comemoram as datas, o Rosh Chodesh, que é o começo do mês, a lua nova, né? São 7 festas Kadosh, santificadas pelo Altíssimo, né? Que tem que ser comemoradas, né? E com essas passagens quer dizer que a gente não precisa de guardar mais nada disso, né? Mas vamos nos aprofundar um pouco, né? Com respeito a alguns versículos que está no livro dos Gálatas, né? E vamos analisar friamente, né, do que se trata. Então vamos desde o princípio, né? Gálatas 1, do 15 ao 16. Diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. E várias passagens no Novo Testamento, inclusive em Gálatas, existem outras passagens também, onde Paulo deixa claro que ele iria pregar, né, para os gentios. Então aí vemos que, pera um pouco, então eram gentios e não judeus israelitas. Do que se refere essa passagem, Gálatas 4 e 9? A primeira pergunta. Vamos, segundo versículo, Gálatas 2, 2. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.
Mais uma vez ele comentando que ele foi para os gentios. Né? Vamos, Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, vamos esclarecer que Paulo não está dizendo, né, que o evangelho da incircuncisão é levar o evangelho aos incircuncisos. E Pedro levaria a boa nova. Né? Nada mais quer dizer isso, que evangelho, boa nova. A boa nova aos circuncisos, aos circuncidados. Não quer dizer que não se deve circuncidar. Muita atenção com respeito a isso, que nos livros dos Gálatas, especialmente, existe muitas passagens que usam como subterfúgio, como desculpa, né, para dizer que a lei foi abolida. Não é assim, não é assim. Vamos ver ali em Gálatas 2:8, mais uma vez, né, confirmando. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, então vamos mais uma vez, né, recalcar, né, essa questão. Porque em Pedro para o apostolado da circuncisão. Então Pedro foi dirigido para levar a boa nova para os que eram circuncidados. E aí continua o versículo. Este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Né? Está ficando bem claro, né? Que não se trata de que Paulo era contra a circuncisão, de maneira alguma. Entende? Só que, em outras palavras, né? Pedro era para os israelitas, né? Que já conheciam a Torá, já conheciam a lei, viviam a lei. Né? E Paulo foi para os gentios, os que não conheciam a lei. Né? Capítulo 4, do 8 ao 10. Né? E aí vamos entrar no teor dessa mensagem que eu havia recebido. Né? Porque não é só 9 e 10. Né? Vamos começar a analisar, né, com respeito à guarda de dias e anos, né, desde o versículo 8. Aí Paulo escreveu assim: mas quando não conhecieis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir, guardar dias, meses, tempos e anos? Então, mas espera um pouquinho. Se Paulo deixou bem claro que ele foi para os gentios, né? Não eram judeus nem israelitas, nem cumpriu a Torá. E ele fez um comentário no Gálatas 4:8. Mas, quando não conhecias ao Criador, servias aos que por natureza não são deuses. Então, Paulo estava falando com respeito a quem? Quem era que vivia na Galácia? Quem era o povo dos Gálatas? Né? Mais para frente eu vou explicar, né? E inclusive vou adicionar as fontes de informação, né, para que vocês mesmos possam consultar, que na região da Galícia, os Gálatas, em sua grande maioria lá, eram celtas. Você já conhece esse nome? Sabe que eles adoravam uma infinidade de deuses, né? Tanto que, por exemplo, lá em Atos 14:12, está escrito que os Gálatas, né, chegaram a chamar Paulo de Mercúrio e
14, 12. E Barnabé de Júpiter, né? Chegaram ao ponto, né? Vou ler o versículo do capítulo de Atos 14, versículo 13. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, e queria com a multidão sacrificar-lhes. Então, esses eram os Gálatas ali que Paulo estava se referindo na carta, né? Que eles tinham um calendário, né, específico deles e queriam voltar àquilo, né? Paulo deixa muito claro no versículo 8 do capítulo 4, né? Mas quando não conhecias ao Criador, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. E nominaram Paulo como Mercúrio e Barnabé como Júpiter. Vamos fazer uma melhor leitura, mais afinco, e vamos compreendendo com essas Bíblias, né, comuns que temos em casa, essas situações que Paulo enfrentava. Por isso eu sempre falo, né, não podemos criar doutrinas em cima de carta de Paulo, né, porque é para situações específicas que ele respondeu, né? Aí um líder religioso pega lá, como eu li para vocês no começo, né, o Gálatas 4, do 9 ao 10 e 11, né, e fala assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou mais bem, sendo conhecido por Deus, como é que voltais de novo aos débeis e pobres, né, rudimentos da fé que eles tinham nesses deuses, né? E aí o pastor quer dizer, não, essa era os débeis e rudimentos da fé, era dos judeus, dos israelitas, era a Torá. Não podemos mais ser vítima dessas pessoas que não têm conhecimento. Estamos dando autoridade a esses líderes para que eles interpretem erroneamente as Escrituras e inculquem dentro da nossa cabeça essas informações, essas doutrinas que não são verdadeiras. Não podemos seguir assim. Temos que ler as Escrituras. Temos que interpretar as Escritas, ler com muito cuidado, com muita atenção. E de outras vezes eu tenho comentado com respeito ao canal O Reino Israel, né, no YouTube. Sempre tenho colocado o link desse canal para que vocês, meus irmãos, família, possam ouvir e depois buscar nas Escrituras as passagens com respeito aos estudos que lá são apresentados, para que saiamos do engano, do erro, saiamos das mãos dessas pessoas que às vezes por pura ignorância continuam repetindo ensinamentos que eles receberam errados. E nós fazemos parte dessa corrente. Eles aprenderam erroneamente, ensinam erroneamente, nós aprendemos do erro deles e vamos continuar ensinando errado outra vez. Não podemos fazer parte dessa rosca sem fim, né, de erro, de engano. Temos que nos libertar, irmãos. É um apelo que eu faço para vocês, sabe? Leiam as Escrituras, busque conhecimento. Por onde começar? Comece pelo seguinte: a maioria das coisas que são ditas dentro de igrejas, seja evangélicas ou católicas, é tudo mal interpretação. A maioria das coisas. Comece por aí.
Coloque uma interrogante em tudo que é falado dentro das igrejas. Será certo? Não, eu vou consultar a minha Bíblia. Sem esses dogmas, sem essas doutrinas que vêm da igreja, né? Procure fazer um estudo particular, seu, para que você se veja livre. Não se deixe enganar, como eu falei no vídeo anterior, por lobos vestidos com pele de ovelha. Não se permita, não deixe. Tome de volta a salvação nas tuas mãos. Você é dono do seu futuro, da tua salvação. Só depende de você, de mais ninguém. Lute contra essas inverdades que são colocadas dentro da nossa cabeça. Ah, mas eu não sei o que é verdade, o que não é. Leia a palavra. Aqui está a verdade. Fora daqui, não. Vamos continuar. Vamos continuar, 4, 8, 10. Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Paulo, outra vez ele fala, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou perseguido? Mas vocês não estão cansados de ouvir, né, que não, a lei foi abolida, esse negócio de circuncisão já não existe mais? Mas por que Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 11, ele fala, prego ainda a circuncisão? Por quê? Não é erro, irmãos. Mais para frente, vamos ler com respeito à circuncisão e incircuncisão não tem proveito no Mashiach. Essa é uma outra questão que temos que ler com muito cuidado e estudar a fundo. Então, a primeira informação que temos aqui é do Gálatas 5:11, que Paulo prega a circuncisão. Vamos continuar. Na primeira parte do versículo 18, capítulo 5. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, o que acontece? A lei, como muitos judeus, muitos israelitas, especialmente na época do nosso Mashiach, né, ele combatia muito, porque eles acreditavam que aquela forma carnal do cumprimento da lei era suficiente para eles serem salvos, para viver, para serem abençoados pelo Criador. E não é assim. Não é assim. O cumprimento da lei, ela tem que ser de uma forma espiritual, de coração, de alma, não por obrigação. E aí entra o caso da circuncisão. Não deve ser obrigado. Não deve ser a primeira decisão a ser tomada para quem quer realmente fazer parte do povo de Israel. Não. Circuncisão é o último momento da aderência. Primeiro, acima de tudo, temos que circuncidar o coração. E aí fala, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, vamos cumprir a lei com amor, com prazer, com carinho, com fé. E não vamos ser oprimidos pela lei, não vamos estar debaixo da lei, que não sei o quê. Não.
É por amor. Essa é a verdade. Se estamos guiados pelo Ruach HaKodesh, vamos operar perfeitamente, cumprindo todos os mandamentos, tudo que é Kadosh, tudo que está escrito aqui no Antigo Testamento. Não veremos e não teremos dificuldade nenhuma no cumprimento de todos os mandamentos. Vamos estar num estágio espiritual mais elevado, porque seremos guiados pelo Espírito. Vamos compreendendo um pouco mais de profundidade essas questões. Na carta aos Gálatas 6:12, aí diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne. Quem queria mostrar boa aparência na carne? Aí voltamos àquilo que estávamos falando, né? E eles queriam cumprir a lei acima de tudo, e impor em cima das pessoas, dos recém-convertidos. Uma vez que Paulo tinha ido para os gentios, eram pessoas que não tinham conhecimento nenhum da lei, né? Da criação, não tinham conhecimento nenhum do que está escrito na palavra, né? Aí vinham, geralmente, alguns judeus, judaizantes, né? E queriam impor para as pessoas: não, você precisa de circuncidar, né? Mas, como eu comentei, esse é o último estágio, né? Se somos guiados pelo Espírito Santo, as coisas acontecem de forma muito natural, entende? Vamos progredindo em graça e sabedoria, entende? E cada vez mais vamos nos enxertando ao povo de Israel, entende? E vamos entendendo as necessidades. Vamos continuar, né? 6:12 de Gálatas: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Né? O que tem a ver essa passagem, esse versículo? Né? O que acontece é que muitos convertidos nazarenos, né, que eram muitos dos convertidos ao Mashiach, entende? Eles eram perseguidos, né? Como o próprio Mashiach falou: quer seguir-me, carregue a sua cruz, né? Abandone família, filhos, pai, tudo, e siga-me, né? E vai ser perseguido, e vai ser encarcerado, e vai ser humilhado, né? Daí os judaizantes diziam: se você fizer rápido a circuncisão, entende? Aí você vai ser um verdadeiro israelita, e aí o pessoal vai ter calma com você, né? Vamos ler outra vez. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Né? Então, como diz no versículo seguinte, né, que é o Gálatas 6:13, diz assim: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Né? Aí estamos falando a esse respeito, que a guarda da lei ela tem que ser algo espiritual, entende? De coração, de alma. A primeira coisa é circuncidar o coração. E todas as demais coisas, a seu tempo, vão sendo agregadas. Né? Continuamos. Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, os judaizantes, que faziam parte também ali da região de Gálatas, porque não eram só os celtas, também tinham gregos, romanos, israelitas, né, que faziam parte daquela comunidade, né?
E os novos convertidos estavam sendo perseguidos por gregos, por romanos e também pelos judaizantes, né? Ficavam em cima deles lá porque ia participar na sinagoga. Ah, mas você não é circuncidado, não sei o quê, e começa aquelas cobranças de uma forma errada, né? De uma forma errônea. Tudo a seu tempo. Né? E Paulo realmente se revoltava, porque não é possível, vocês começaram, entende? Pela graça, pela fé, vão terminar sendo igual que esses que não cumprem a lei, né? Pelo simples fato de acreditar que fazendo a circuncisão já está integralmente, não, já sou israelita, já faço parte do pacto, já não preciso mais nada. É muito pelo contrário, irmãos. A circuncisão é a última coisa a ser feita para um novo convertido. Né? Ele deve primeiramente circuncidar o coração, crer e saber que as leis estão vigentes. Amar tem um significado muito profundo no hebraico, a palavra amor, que é ahavá. Amar ao Criador sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então essas coisas começam a fazer parte do dia a dia das pessoas, elas vão progredindo, né? Vão crescendo. E Paulo estava em contra de atropelar esse, vamos dizer assim, esse organograma, né? Vamos devagarinho, vamos crescendo, vamos aprendendo, e aí lá no final, beleza, né? Mas muitas pessoas atropelavam e queriam meter os pés pelas mãos, antecipar as coisas, e não é por aí. Não é dessa forma. Paulo estava se referindo a isso. São várias situações que Paulo ficou sabendo e escreveu essa carta aos Gálatas, né? De diversas formas, né? Temos que analisar assim, né? Temos que ler com muita atenção para que não cairmos no erro. Vamos continuar. Gálatas 6,15. Aí ele fala assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o de ser nova criatura. Então, nesse versículo, Paulo está dizendo, cada um venha como está, venha começar a aprender, venha começar a amar o Altíssimo, amar o próximo, venha dar frutos de renovação espiritual, de que você é uma nova criatura. A salvação do Mashiach, ela não tem a ver com a lei. A salvação é para todo aquele que nele crê. Mas lembre-se das palavras, daquele vídeo, as 10 palavras. O que quer dizer crer? Não é? Então, tudo tem o seu tempo. No Mashiach, qualquer pessoa pode crer e será abençoado. E de pouco a pouco vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo. Primeiramente, nós conhecemos a graça, a salvação no Mashiach. Certíssimo. Está certíssimo. Só que, como Paulo fala, chega de leitinho, vamos para as coisas sólidas. Então é isso. O leitinho dessa salvação no Mashiach, ele chega até um certo ponto.
depois tem que ser complementado com atos, com o cumprimento dos mandamentos. Então, nesse momento, entende? Aí a lei começa a ser processada pelos novos fiéis. Né? Então, perfeito, Paulo, até onde eu leio e compreendo as Escrituras, ele não falou nenhuma mentira. Só que dá abre muitas possibilidades, entende? Para interpretações de cegos que querem guiar a outros cegos. Não é? E não é somente isso. Tudo tem o seu tempo. Temos que crescer em graça e sabedoria. E a sabedoria onde está? Aqui na Torá. Paulo não falou, não, só devemos de crescer em graça. Não. Ele falou, em graça e em sabedoria. Cada coisa no seu lugar. Vamos analisar, vamos estudar, irmãos. É de suma importância. Ninguém está aqui, ou esteve nesta terra, entende? Para viver mundanamente, carnalmente. Não. Todos viemos aqui com um propósito. Qual é o propósito? É ser salvos e reinar com o Mashiach no milênio. Esse é o propósito. É isso que o nosso Salvador veio fazer. Veio trazer essa bênção para nós, para todos. Muitos conhecem as passagens, viu? Pastores, nossa, conheci pastores que se você fizesse algum comentário, ele falava, não, esse está no versículo tal, capítulo tal do livro tal. Mas com más interpretações, carregadas de doutrinas, de erros, de enganos. Não permitamos, irmãos, que esse suposto conhecimento que temos, alguns das Escrituras, nos engane. Porque esse conhecimento anterior, que vem da doutrina dessas igrejas, está corrompido. Temos que nos aplicar à verdadeira interpretação das Escrituras. Não podemos, não existe outra possibilidade. Aí, então, voltando a falar, quem eram os Gálatas, né? Aí na Infopédia, eu procurei saber lá. Quem vivia na região de Gálatas ali, eram os celtas, né? Nome dado aos celtas, Gálatas, é o nome dado aos celtas pelos gregos antigos. Ou seja, então, primeiramente, eles eram os celtas. Aí, quando a Grécia tomou conta, né, se apossou daquela região, ela nominou. Não, deixa eu te chamar celta agora e vamos chamar eles de Gálatas. Não é? Embora designe mais especificamente a tribo que habitava a Galácia, na atual Turquia, os celtas penetraram na região dos Balcãs e do Danúbio, no começo dos séculos 5 e 6 a.C. Né? Vamos conhecer um pouquinho dos celtas, né? Que seriam os Gálatas naturais. E aí eu procurei saber aqui, né? A parte que nos importa, né? Que é a parte religiosa. Né? Qual era a religião dos celtas? Então vamos lá. No quesito religioso, os celtas eram politeístas e tinham uma grande variedade de deuses.
Esses povos tinham em sua religião crenças na vida após a morte e práticas funerárias que os levaram a enterrar diferentes objetos com a pessoa que havia morrido. Os celtas acreditavam que a natureza era sagrada e tinha diversas práticas e crenças que reforçavam isso, sendo a de realizar seus rituais religiosos na natureza e ao ar livre. Uma delas, eles acreditavam na possibilidade da transmissão do corpo humano, sobretudo para o corpo de pássaros e peixes. Possuíam diversos rituais religiosos, como o Imbolc, o Beltane, o Lamas e o Sanhain. Os celtas praticavam sacrifícios humanos e de animais, sendo que, no caso de sacrifícios humanos, poderiam haver práticas de necromancia, a realização de previsões por meio de como o sangue jorrava do corpo humano ou da forma das suas entranhas. Mas Júpiter e Mercúrio não eram os deuses dos celtas, né? Aí está o grande problema. Quando a Grécia, né, foi tomar conta dos Gálatas, também levou, dos celtas, também levou para eles os seus deuses, né? Eles, acostumados com esse politeísmo, né, adotaram os deuses gregos. Tanto adotaram que chamaram a Paulo e Barnabé de nome de deuses gregos, né? E aí Paulo, né, no capítulo 4, né, do 8 ao 10, ele se refere, mas quando não conhecieis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Né? E ele continua, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir? Nesse caso, Paulo não está falando dos israelitas, dos judeus. Ele está falando dessas culturas celtas, essas culturas gregas que faziam parte de muitos que estavam ali na região de Gálatas. Temos que ler, irmãos, as Escrituras, porque o que aprendemos geralmente dentro das igrejas são mais confusão do que verdade. Tá bom, irmãos? Eu agradeço ao Criador por mais esta oportunidade de poder levar até a minha família, até vocês, até meus irmãos. Entende? Eu não falo conhecimento, eu falo essa vontade, né, de querer melhorar o entendimento dos irmãos, né, de que possam conhecer por méritos próprios as Escrituras. Leiam, meditem, né, estudem e serão libertos. Tá bom? Forte abraço, que o Criador abençoe grandemente você, toda a tua família, em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach, Yeshua HaMashiach. Nome lindo, né? Esse é o nosso Salvador. Yeshua HaMashiach. Aleluia. Tá bom, irmãos? Shalom, shalom.